Estamos falando nesses cultos sobre Gênesis 1, 28, porque é a segunda vez que Deus abençoa na Bíblia, né? A primeira menção sobre bênção, quando a gente olha o livro de Gênesis, está em 1, 26, Deus abençoa e então dá uma direção para os animais, né? Mas no 1:28 Deus abençoa e depois diz para quem? Para os homens, para Adão e Eva, né? Sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam e sobre a terra. Glória a Deus por isso. Então, nós temos a clareza e o entendimento de que a bênção veio antes de qualquer coisa que eu possa fazer. É uma condição de estado da presença de Deus no meio de nós e em nós. Portanto, mesmo que algo ou uma circunstância esteja ruim ou da maneira como eu não quero, ainda assim, a condição de estado de um filho é: você é abençoado. Você é abençoado. E ninguém pode tirar essa bênção de você, a não ser você mesmo. Nós vimos no livro de Crônicas que a maneira como a Bíblia trata a bênção está sob a obediência. A palavra obediência mostra para a gente a condição em que eu estou. Meu coração. Ei, aquele que obedece está sob a bênção. Ei, mas aquele que desobedece está sob a maldição. Deus sempre entregou a bênção, mas a gente, por livre e espontânea vontade, escolhemos a maldição. Que luta diária, que desafio diário e constante nas nossas vidas, porque essa é a maneira como a gente lida nesse tempo e todo o tempo depois de Adão e Eva. Estamos na bênção ou estamos na maldição? Não porque a gente vê coisas. Pensa comigo uma coisa: Jesus está no deserto. Satanás vira para Jesus e fala assim: Jesus, eu posso te dar tudo isso daqui, todos os tesouros eu posso te entregar. Jesus repreende ele e diz assim: eu só tenho um tesouro, o tesouro sobre todos os tesouros. A bênção não tem nada a ver com tesouros materiais, com recursos. A bênção é uma condição de estado, é quem você é. Entender essa identidade de filho te faz agir como um guerreiro em marcha. Não importa a circunstância, não importa se há tempestade no barquinho, eu creio no meu Pai que me faz andar sobre as águas. Como isso é precioso na nossa vida, porque faz a gente andar sobre a bênção sempre. Nós temos a condição de escolher: ei, vai andar sobre a bênção ou não? Tem escolhido a bênção ou não? Depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Jesus, Deus é maravilhoso. É um estado, é quem você é a sua identidade. E o Senhor restaurou a bênção do Éden, quando em Lucas 24 a Bíblia descreve: Jesus levantou as mãos e os abençoou. Aquilo que foi maldição da desobediência do Éden, Jesus, e por meio dele, tudo por ele, só por ele, ele é o caminho,
nos abençoou. Então, queridos, você pode dizer para você mesmo quem você é. Quem é você? Quem são vocês? Quem nós somos? Nós podemos olhar para nós mesmos e dizer: ei, eu estou escolhendo Jesus? Eu sou um abençoado. Ah, glória a Deus por isso. Aleluia. Mas o Senhor, Ele não entrega uma bênção ao nosso bel prazer, para que a gente possa escolher o que eu vou fazer. A bênção é entregue para uma missão. E aquela imagem ali retrata a missão de Jesus. Jesus, o abençoado, Jesus, aquele que carregava a bênção, tinha uma missão redentiva. Durante aquela missão redentiva, ele formou discípulos. Glória a Deus por isso, porque ele, por ser abençoado, pôde nos redimir, e isso nenhum de nós aqui pode fazer, só Ele pode fazer por nós. Só Jesus tem essa bênção. O único a carregar essa bênção da redenção chama-se Jesus. Então, para que possamos ser abençoados, precisamos estar sobre essa bênção, sobre essa redenção, sobre esse entendimento, sobre aquela cruz, sobre a ressurreição, sobre o amor genuíno do Senhor, sobre o sangue derramado, sobre a aliança. Isso é a bênção. Isso é o estado do filho que encontrou o Pai. A bênção do Senhor, a bênção. Então, dito isso, a dona Valéria brincou comigo. Ela foi lá visitar o pai, né? Ela me mandou uma mensagem, falou assim: pastor, aconteceu uma coisa boa comigo, mas a minha cabeça está pirando, porque eu logo penso, a coisa boa que aconteceu comigo é bênção. Eu falei: assim, não é bem a coisa boa ser bênção, é que antes disso, aonde está o seu coração? Aí, qualquer coisa que acontece na sua vida é para bênção, mesmo que seja dor ou mesmo que seja alegria. Tudo bem? Glória a Deus por isso. É maravilhoso. E isso vai de encontro ao que o Senhor diz, ao que a Bíblia diz, quando ela fala assim: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque às vezes a gente acha que é só quando está dando certo que eu estou na bênção. Eu fiz essa pergunta na célula: quem é que veio para Jesus no meio do tudo dando certo? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Pronto, achei uma que veio para Jesus quando tinha 4 anos de idade. É raro. No geral, a gente vem para Jesus quando tudo está dando errado, não tem mais solução. Meu casamento está destruído, estou afundado na bebida e nas drogas, estou afundado na dívida. Aí eu venho para Jesus. Tem bênção nisso, gente? É claro que tem. O Senhor encontra misericórdia, amor, graça em qualquer cenário. A bênção dele independe do cenário, a bênção dele independe das circunstâncias. É uma vontade, é um estado do nosso Pai. Ele é abençoador. Glória a Deus por isso. Mateus 26, 39, tem um versículo muito interessante que diz assim: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita como eu quero, e sim como tu queres. E sim como tu queres. Esse versículo é precioso, porque Jesus estabelece a plenitude da bênção, uma bênção inegociável, irrestrita em relação à vontade de Deus.
Jesus estava na completa submissão de um filho para um pai, numa obediência plena daquele que carrega uma bênção gigantesca, imensurável, capaz da obra redentiva da cruz. Esse é o nosso Jesus. E sabe o que é interessante? Provérbios 26:2 diz assim, coloca para mim, Provérbios 26:2 diz assim: como um pássaro no seu vaguear, como um pardal, aí ó, vamos ver essa tradução, como um pardal que voa sem rumo, uma andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo não chega ao seu destino. Sabe o que esse versículo está falando para a gente? Traduzindo literal, esse pássaro que voa a vaguear, essa andorinha que voa aleatoriamente, ela não tem aonde pousar. Por quê? Porque a maldição não pousa sobre aquele que é abençoado. A maldição não pousa sobre aquele que é abençoado. Ah, mas está dando tudo errado. E tudo dá graças. Tem aprendizado. Livro de Jó, vai ler o livro de Jó para você poder aprender o que é. Dá tudo errado. Não é verdade? Somos abençoados, mesmo quando tudo dá errado. Exatamente esse versículo representa a obra redentora de Cristo na cruz. Por quê? A Bíblia diz que toda maldição foi sobre Jesus, mas não havia onde elas pousar, não havia causa para ela se fixar, não havia motivo para ela permanecer, e por isso ele ressuscitou. Por isso ele ressuscitou. E por isso essa é a bênção perfeita do Senhor que ninguém pode tirar de nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Mas é interessante pensar, porque mais uma vez a nossa mente do homem, a gente sempre pensa na bênção como coisas materiais, conquistas, avanços, viagens, filhos, casamentos. Jesus disse em Marcos 14: a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. Esse é o Jesus que andava sob a bênção. Esse é o Jesus que carrega a bênção plena do Pai. Lucas 22 diz assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, que seja feita a sua vontade, não a minha. E ele diz mais, diz assim: estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue sobre a terra. A aliança de Jesus sempre foi inegociável com o Pai. Uma aliança de sangue, representada na cruz para nós, entregue na cruz para nós. Uma bênção que Jesus já vivia e nunca negociou. Aleluia, tu és maravilhoso. Então você recebeu uma bênção para uma missão. Significa que aquilo que o seu Pai confiou a você precisa ser desenvolvido, aplicado de acordo com a vontade dele. Diferente de Jesus, nós recebemos uma missão que não é redentora, mas uma missão de formar discípulos.
uma missão de formar discípulos que apontam para a bênção. Deus, o próprio Jesus. E então eu tenho falado para vocês: ei, se você quer abençoar alguém, aponte para a bênção. Você pode ajudar, você pode dar cesta básica, você pode abraçar alguém na rua, você pode orar, sempre no sentido de apontar para a bênção. Não há sentido em ajudar alguém sem apontar para a bênção. Não há sentido em simplesmente abrir a janela do seu carro, entregar um dinheiro e não apontar para a bênção. A gente precisa sempre, em qualquer circunstância, apontar para a bênção. Obrigado por isso, Jesus. A missão que Jesus deixou para a gente nunca mudou. Às vezes a gente lê os versículos e não faz conexões, mas aquilo que é a vontade de Deus permanece de geração em geração. A bênção de Deus entregue em Gênesis 1, 28, diz assim, coloca para mim, Gênesis 1, 28, diz assim: Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. Quando Jesus, em Lucas 24, levanta a mão e fala: eu os abençoo, exatamente para isso aqui. Nunca mudou, sempre continuou da mesma maneira. Frutifica, multiplica, enche a terra, sujeita e domina. Então, como um discípulo que somos, como filhos que estamos nos tornando, talvez ainda não somos, aí cada um tem que olhar para si mesmo e entender se anda com Jesus ou não, mas nós precisamos avançar no entendimento e no contexto do que é a nossa missão. Porque a igreja de Cristo não é sobre vir aqui num culto de semana. A igreja de Cristo não é sobre, eu estou entregando o meu dízimo, a minha oferta. A igreja de Cristo não é sobre tomar um café da manhã. A igreja de Cristo é sobre um discípulo, um filho que anda sob a vontade da bênção de Deus. E então você pode vir no café da manhã e fazer um café evangelístico e convidar as pessoas. E então você pode vir no culto de domingo, abraçar o visitante e falar: Jesus te ama. E então você pode andar na rua, no seu trabalho, aonde quer que você for, e apontar para a bênção. Apontar para a bênção. O desafio real que nós vivemos, e você já deve ter visto essa estatística aí nas redes sociais, Instagrams e celulares afins. O Brasil é um país que se declara cristão. Mais de 90% das pessoas se declara cristão. Por que é que a gente está vendo tanta gente na rua? Por que é que ainda tem tanta droga nesse país? Por que é que ainda tem tanto divórcio nesse país? Por que é que ainda tem tantos assassinos, crimes? Por que é que tem? Porque da boca para fora a gente pode falar qualquer coisa, mas aqueles que são discípulos e vivem sob a bênção é que precisam fazer a diferença. E aí eu vou te falar, não é muito não, viu gente? Não é muito não, viu gente? Deus é maravilhoso. Você precisa entender que não adianta a missão sem a bênção. Não adianta. Não, porque eu faço, porque eu ajudo. Não adianta. Se você não crê na obra redentora de Cristo, não há bênção. Se você não se submete ao senhorio e à obediência de Cristo, não há bênção. Se não há bênção, não adianta. Qualquer missão não tem valor. Qualquer missão é missão do homem, não é missão do Pai. E a Bíblia fala que tem um monte de lobo vestido de cordeiro. Tem um monte de lobo disfarçado de cordeiro, parecendo bonitinho. Está cheio. Então a gente precisa discernir. Nós precisamos estar debaixo da bênção.
nosso Senhor Jesus. Ele é a nossa bênção, Ele precede a missão, e a missão é dada a todos aqueles que receberam essa bênção. Glória a Deus por isso. O próximo passo então, e o que eu quero que a gente possa construir aqui junto, é que a gente precisa repensar. Volta para mim aquele versículo de Gênesis 1:28. A gente precisa pensar um pouquinho sobre aquelas direções: frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas o que é frutificar? O que é frutificar? Às vezes a gente não sabe nem o que é frutificar. A gente pensa que frutificar não tem nada a ver. Frutificar é dentro de você. O fruto é sobre você, galho preso à videira, recebendo a seiva da vide para dar fruto. O fruto não tem nada a ver com o externo, e tudo a ver com o que está dentro de você, do seu coração, porque é impossível dar fruto se não estiver ligado à videira verdadeira. É impossível. Não há fruto se não estivermos ligados à videira verdadeira. Então o fruto, família, o fruto, irmãos, é o seu coração com Jesus. E é por isso que Paulo fala aos Gálatas 5:22: ei, mas o fruto do Espírito que habita em você ele fala, olha lá, amor, gozo, paz, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso não é com os outros, é sobre você, quem você é, sua identidade. Então, antes da gente querer fazer qualquer outra coisa dentro da missão, da bênção que Deus entregou, ei, tem fruto. Tem fruto. Sabe por quê? Se não houver fruto, o resto da missão não tem sucesso. Eu começo, vira espalhafatoso, vira aquela loucura, mas não tem sucesso. Sabe por quê? A bênção de Deus, ela é plena. Ela é plena. Então eu posso ali fazer, doar várias cestas básicas, mas continuar mentindo, e não há fruto em mim. Se não há fruto, eu vou doar, daqui um pouco o mundo me leva para outro lugar, o dinheiro move, eu não quero mais ajudar ninguém, porque esse povo só me pede, todo mundo chato. Mas quando há fruto, você ajuda pelo propósito da missão. Não interessa se a pessoa é chata ou se ela não é, não interessa se dá trabalho ou se não dá, porque você, filho, você tem uma missão. Ah, Jesus, traz esse fruto para dentro de nós. Aleluia, aleluia. A segunda coisa que esse versículo fala é sobre multiplicação. Gênesis 1:28, multiplicação. Não é possível uma árvore se multiplicar se não houver fruto, se não houver semente, se não houver as qualidades que apontam para Deus. Não há multiplicação. A multiplicação é sobre uns aos outros, é sobre intimidade, é sobre relacionamento. Como você vai multiplicar se você não quer se relacionar? Como você vai se multiplicar se você quer viver uma vida isolada? Como você vai multiplicar se você quer ficar num quarto trancado? Como você vai multiplicar se você tem medo de orar? Como você vai multiplicar se você não fala de Jesus aonde você está? A multiplicação é o relacionamento. Multiplicação é você refletindo o Pai que habita dentro de você, o Espírito Santo cheio de frutos que transformou você. Isso é a multiplicação do Senhor. É quando você se relaciona com as pessoas sem necessariamente nem conhecer, mas ela olha para você e fala: tem algo diferente naquela pessoa. Aquela pessoa não é qualquer um.
essa educação, esse jeito de falar, os princípios, a coerência, esse não é para qualquer um. Isso é multiplicação. Todos que andam sob a bênção vivem essas porções. Depois o versículo fala assim: encher a terra. Gente, é maravilhoso a gente poder falar uns aos outros, mas o discípulo, o filho amado, ele tem uma visão macro. Ele sempre está olhando além daquilo que está ao redor dele. Ele não vem aqui no gasofilácio, no dízimo, e ele fala assim: nossa, vou semear aqui para o meu bel prazer. Ele vem aqui e fala assim: Jesus, eu estou jogando uma bomba atômica no inferno. Espalhe a sua igreja, manda missionário, invade país que persegue cristão. Não interessa, eu não sei, mas cumpre a sua palavra. Pela fé. Aí é diferente. Aí eu vivo diferente. Aí o Senhor chama a gente diferente. Não é o seu bel prazer. O Senhor não te entregou a bênção para você viver do jeito que você quiser. Ele te entregou a bênção para encher a terra. E deixa eu te falar, isso aqui, dá trabalho. Encher a terra dá trabalho. O crente que quer ficar sossegado no sofá, desculpa, está fora da missão, está fora da bênção. O crente que não quer falar de Jesus, o crente que não quer orar, o crente que não quer sair da sua casa, o crente que não quer sair do seu sofá, o crente que não quer sair da sua zona de conforto, não está vivendo sob a bênção. Está escolhendo algo que não foi o que Deus pediu, porque Deus falou: enchei a terra. Dá trabalho, dá muito trabalho. Multiplicar e encher a terra dá muito trabalho mesmo. E glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim que o Senhor restabelece a força dos seus filhos. O Senhor, nós declaramos aqui, entrega a alegria toda manhã sobre os seus filhos. Há uma força, há um poder, uma disposição, um renovo de mente, para a gente poder continuar caminhando. Somos guerreiros do Senhor, filhos que andam sob a bênção. Glória a Deus por isso. Aleluia, aleluia. E aí ele fala assim: sujeitai. Eu não sou muito bom no português não, porque eu gosto da matemática, mas numa frase aonde a gente aprende que tem um sujeito, ele é a pessoa daquela frase, tudo bem? Então quando eu leio ali sujeitai, eu sempre gosto de pensar o seguinte, eu vou compartilhar com vocês: aponte para o sujeito. Sujeitai, aponte para o sujeito. Vai trabalhar? Aponta para Jesus. Vai levantar? Aponta para o sujeito. Vai para a igreja? Aponta para Jesus. Vai ganhar dinheiro? Sei lá, aponta para o sujeito. Sujeitai. Sujeitar no original significa aquele que constrói, desenvolve, cresce como? Apontando para o sujeito, Jesus. Ele é a bênção. Vai abrir uma empresa, vai casar, vai ter filho. Ei, sujeitai. Aponta para o sujeito, aponta para a bênção. Glória a Deus por isso. E aí então a gente tem a última palavrinha que diz ali: dominai. Dominai. Esse é um negócio interessante. Dominai. A gente sempre quer ter o domínio das coisas, o controle. Se algo sai do nosso controle, a gente entra em desespero. Não é verdade? Se algo não está sob o nosso controle, a gente desespera. Então quando a gente lê essa palavra, a gente entende ela errada, porque o Senhor falou assim, dominai. Sabe o que é dominar? Jesus ensinou pra gente: quer ser o maior? Vai ser o menor. Isso é dominar. Quer ser o maior? Começa a ser servo. Quer ser o maior? Carrega o fruto do Espírito. Quer ser o maior?
cumpre a missão do seu pai. E isso é dominar. Aonde você entra, você domina. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus, ela se manifesta, não interessa quem é que seja. Pode ser o presidente da república, pode ser o empresário mais rico do mundo, não interessa. Quando Jesus entra, ele domina. A presença dele tira todo demônio. A presença dele arrebenta com o inferno. A presença dele é luz que ilumina qualquer escuridão. E é dessa forma que você domina, carregando a atmosfera, a luz, a presença do seu Pai. Isso é dominar. Dominar não é ter um controle, porque se você tem um controle, você não está sendo filho. O filho é aquele que confia no que tem o controle de todas as coisas, o Pai. Você não tem um controle nem do próximo segundo da sua respiração. Você não tem um controle nem do batimento do seu coração. Você não tem um controle de nenhuma célula do seu corpo. Você não tem um controle de nada. Você acha que você tem um controle? Você não tem um controle de nada. Dominai. Sabe o que é dominai? Aprende com Jesus. Dominai por quê? Porque você carrega a presença do seu Pai. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Então, se você carrega, onde você entra, a presença do seu Pai está ali. Não como Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente e onipresente, mas como um Pai que está com o Filho. E meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você que é pai, você sabe como que é quando você está com seu filho, né? Ninguém mexe com meu filho, não. Não coloca a mão no meu filho, não. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai. A gente anda sob esse domínio. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu quero te fazer 5 perguntas. 5 perguntas. Talvez você possa anotar isso se você quiser. Não esqueça essas perguntas, não. Elas são importantes para você. Nesse cenário de Frutificai, eu quero te perguntar: quem vocês estão se tornando? Quem vocês estão se tornando? Quem nós estamos nos tornando? A gente precisa saber essa pergunta. A gente precisa saber a resposta dessa pergunta. Estou olhando para Jesus? Estou aprendendo com Jesus? Ou estou me tornando mais um no meio da multidão, que vai na igreja no culto de domingo e está tudo certo? Quem é que a gente está se tornando? Segunda pergunta: o que é que vocês estão transmitindo? É multiplicação. Multiplicação do que? Do reino de Deus, do fruto do Espírito. O que nós estamos transmitindo? O que nós estamos carregando? O que nós estamos falando? Qual é o nosso comportamento na sociedade? Qual é o nosso comportamento no trabalho? Será que a gente tem sido filho que se prostra aos pés do Pai? Ou a gente quer tomar o controle de todas as coisas, quer dominar todas as coisas? O que vocês estão transmitindo? Terceira pergunta, diz assim: enchei a terra. Eu quero saber o seguinte: quem você está alcançando? Quem é que você está alcançando? Quem é? Quem é que você está trazendo para Jesus? Quem é que você está evangelizando? Quem é que você está chamando para vir para a igreja? Quem é que às vezes não vem para a igreja, mas você continua falando de Jesus? Quem é? Porque encher a terra é sobre alcance. Quem é que nós estamos alcançando? Aleluia. A quarta palavrinha é sujeitai-a. Eu falei para vocês que esse sujeitar é o construir das coisas, tudo bem? O que a gente está construindo que aponta para Jesus? Porque eu posso ir ali na esquina ali, construir um bar, vender bebida alcoólica, vender droga, mas esse sujeitai aqui é sobre aquilo que eu construo que aponta para Jesus, que aponta para a bênção. O que a gente está construindo? Última pergunta: dominai. Como vocês estão liderando? Como é que a gente está liderando?
Nós temos sido a imagem de Jesus, nós temos carregado o DNA de filhos de Jesus. Como nós estamos liderando? Quem nós estamos sendo diante das pessoas? De que maneira a gente está liderando o reino de Deus? Isso é dominar. Aleluia. Glória a Deus. A última coisa que eu quero te falar nessa manhã. Aleluia. Nossa, eu estou tão feliz com esse culto da manhã. É muito precioso mesmo. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Coloca para mim. Jesus, aproximando-se e achegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. E aí ele entrega: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. A autoridade no céu e na terra é a bênção absoluta de Deus, lá de Gênesis, e os abençoou. É a bênção de Deus, é a capacidade que Deus tem de potencializar todos os seus filhos. A autoridade está sobre Jesus, no céu e na terra. Precisamos fazer discípulos. Como fazer discípulos? Frutificando. Não há como um discípulo que não frutificou fazer outros discípulos. Um discípulo só consegue formar outros discípulos se primeiro ele frutificou, se primeiro houve mudança dentro dele. Quando Jesus fala aí de fazer discípulos, ele não está falando para uma multidão, ele está falando para os discípulos que ele tinha formado. Ele não está falando para o deserto, não está falando para um monte de gente, ele está falando para os discípulos. Ei, vocês, discípulos que eu formei, agora vocês vão fazer discípulos. Glória a Deus por isso. Então a gente consegue avançar. Então nós conseguimos avançar. Aleluia. Cumprir o ide, cumprir o encher a terra, cumprir o todas as nações, a multiplicação, cumprir a autoridade do dominar. Aleluia. O Éden continua. Jesus restabeleceu esse Éden. E somente os discípulos podem formar novos discípulos. Agora tem um negócio interessante para a gente poder encerrar. A gente tem confundido como é que forma discípulos. A gente confunde como é que forma discípulo. Antes de Jesus formar os próprios discípulos, já havia discípulos. João Batista tinha os discípulos dele. Os fariseus tinham os discípulos dele. Sabe como é que o fariseu formava discípulo? Você tem que me obedecer por obrigação, porque eu sou melhor do que você. Eu sou autoridade. Você tem que me obedecer porque eu sou maior do que você. Sabe como é que o fariseu formava discípulo? Somente eu, fariseu, consigo acessar Deus. Você é um discípulo, você não vale nada. Então aquilo que eu falar é soberano sobre todas as coisas. Era assim que o fariseu formava o discípulo. Sabe como é que João Batista formava um discípulo? Eis que vem aquele da qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Não me segue não, vai seguir ele. Vai seguir ele. Vai seguir ele. João Batista apontava para a bênção. Quem é que a gente está seguindo, gente? Eu já falei para vocês que quem fundou o Instagram foi os fariseus, né? Porque eles querem seguidores. Eles querem seguidores. Jesus, ele abriu o Instagram, falou assim: gente, vocês não podem seguir o fariseu, vocês têm que me seguir como discípulos. E os discípulos de Jesus apontam para Jesus. Jesus. Jesus.
Então, que prazer e que alegria é poder ver os meus irmãos avançarem com Jesus, fluírem, crescerem, em nome do Senhor Jesus. Que cada um de nós aqui possa ser um discípulo radical, como João Batista. Há um que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Vamos orar? Fica de pé. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Jesus, pela bênção que o Senhor derramou sobre nós. Uma bênção que não é sobre a condição que estamos nesse momento, mas sobre as nossas escolhas, sobre a nossa identidade, sobre aquilo que carregamos. Pai, nessa manhã nós oramos e declaramos que cada um de nós sairemos daqui abençoados. Cada um de nós sairemos daqui carregando o entendimento e escolhendo a bênção. Nós estamos sobre uma bênção que é incondicional, uma bênção que pode ser entregue em qualquer estação, que não depende das circunstâncias, mas depende do nosso coração de filhos obedientes, obedientes. Uma bênção que é inerente, que só cabe a nós escolher, uma bênção que o Senhor já entregou e que continua permanecendo de geração em geração. Obrigado, Jesus. Não importa as circunstâncias, os problemas, os desafios ou aquilo que nós temos, não importa. Importa a nossa condição, importa a nossa identidade, importa quem nós somos no Senhor. Somos filhos abençoados em nome de Jesus. Aleluia.
estás nos céus.